Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Talk Show do Guru. Hoje nós vamos explorar as belezas da Namíbia. Você ficará sabendo um pouco mais sobre os safaris feitos no Parque Etosha, as dunas icônicas e vermelhas que chegam até o mar, o deserto do Kalahari e a Skeleton Coast. Fique até o final para conferir todas as dicas. Não se esqueça de deixar seus comentários, curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos episódios. Eu quero agradecer as 10 agências parceiras nossas que compartilharam esse evento com seus clientes. Então, nosso muito obrigado para a Janice Vale Turismo, de Bragança Paulista, o Nelson, da Cia do Porto de Campinas, a senhora Hanna, da Alamia Turismo do Rio de Janeiro, Daniele, da Outback Turismo de Pouso Alegre, Maria do Carmo, da Travel Office de São Paulo, Azumira, da Travel Connection Turismo de São Paulo, Rosali, da Rosali Turismo de Pindamonhangaba, o Walter, da Zanete Tour de Santo André, Andréia, da DJ Turismo de São Paulo, e o Pedro, da Mundo Color Personalité de Sorocaba. Muito obrigado, pessoal. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso evento. Já aproveito aqui para iniciar com uma pergunta, né? E que maravilha que é poder falar com alguém que entende o nosso idioma. Por conta desse fato, isso nos levanta a nossa curiosidade, né? Como é que você foi parar no turismo e trabalhar na Namíbia? Você é portuguesa, né? A gente já se falou. Então, queria que você contasse um pouquinho aí essa sua trajetória. Eu sou portuguesa de pais portugueses, mas nasci na África do Sul e desde muito nova que estou na Namíbia. Aliás, a Namíbia fazia parte da África do Sul antes da independência, em 1990. E então, desde aí, os meus pais já vivem aqui há 36 anos, por isso diria que sou mesmo filho. Sou namibiana, mais sul-africana, portuguesa. Paixão por, pronto, quando se vem à Namíbia é fácil ver porque é que uma pessoa se apaixona por este lugar e vivendo aqui, tendo a oportunidade de explorar e pronto, é sempre diferente, porque encontras sempre coisas diferentes, tanto como quando vives aqui, como vens como turista para a Namíbia. Eu ter entrado no turismo foi por acaso, foi para ajudar um amigo que precisava de ajuda e eu na altura tinha acabado de estudar e então disse, porque não tinha assim grande coisa para fazer, ainda estava a decidir o que é que ia fazer da minha vida e decidi ajudar e pronto, o bichinho pegou e desde aí nunca mais larguei. Já são 20 anos. Certo, é a história de muitos das pessoas que trabalham no turismo, né? Às vezes por acasos acabam tendo contato e uma vez que começam, em geral, ficam para o resto da vida, né? Porque realmente é um ramo muito interessante, muito agradável, né? De se trabalhar. A gente tem a possibilidade de ter contato com pessoas do mundo inteiro, então sempre muito legal. Sobre as rotas e o que fazer na Namíbia. A Namíbia é um país que faz parte do sul de África. Fazemos fronteira com a África do Sul, Botsuana, Zâmbia e Angola. Windhoek é a capital da Namíbia. Esta fotografia parece ser um pouco pequena, mas é uma cidade ainda bastante grande. É a capital e é onde todos chegam, é a entrada principal para o país. Apesar de termos 2 aeroportos internacionais, Windhoek será sempre o aeroporto mais popular de entrada. E geralmente é a primeira noite sempre de quem chega ou então quando estão para partir a última noite. Windhoek tem algumas atrações para visitar, mas é mais tipo uma cidade rápida para passar só mesmo de passagem, uma visita breve, o centro da cidade, pode-se visitar a pé, não é preciso muita, pronto, vou explicar começando o roteiro no norte. A primeira atração principal da Namíbia, ou o ponto principal, é na parte dos safaris, no Parque Nacional do Etosha, que é um dos maiores parques da Namíbia. Aqui terão a oportunidade de observar os animais, ter experiência, como veem pela fotografia, é com um dos nossos carros
têm a oportunidade de observar, tirar fotografias e viverem no safari mesmo de perto, mas sempre com segurança, claro. O Etosha tem uma variedade bastante grande de animais. Não temos os Big Five no Etosha, só os 4, mas tem uma variedade bastante boa. Nestes últimos tempos, os turistas que têm chegado cá à Namíbia, apesar de serem poucos, têm tido mesmo um presente, uma surpresa super especial, porque durante estes meses todos que a Namíbia esteve fechada, como no resto do mundo, parece que os animais soltaram-se todos. Portanto, há sempre aquela surpresa super boa e pronto, têm partilhado connosco coisas incríveis. Como podem ver, a variedade é mesmo muito boa. A melhor altura para visitar o Etosha ou para fazerem safaris na Namíbia, geralmente é na época mais seca, que seria no nosso inverno. Portanto, a partir de maio, junho até outubro seria a melhor altura. Se querem visualizar os animais todos, porque nessas alturas, no Etosha, ou seja, lá nos outros parques nacionais que já vou mencionar daqui a pouco, eu não sei como é que vou pôr o termo em português, uma lagoa artificial, mas é um waterhole. E em todos estes lugares, geralmente é garantido poderem visualizar os animais que existem no parque. E eu acho que não há melhor surpresa para alguém que viaja tantas horas e depois começa o seu safari, poder ver um rino ou poder ver um leão, que são sempre os mais raros, ou o leopardo até. Os outros parques que temos pela Namíbia são na parte do Caprivi, em que eu chegarei daqui a nada, geralmente numa rota clássica, onde todos os pontos praticamente que queiram ver ou que queiram os destaques da Namíbia, diremos assim. Começamos sempre com os safaris e continuamos depois pelo resto do país, onde há um ponto especial. Depois do Etosha, temos o Damaraland, apesar de não ser uma região muito de animais, é mais a parte de paisagem, montanhas, portanto já traz uma beleza diferente. E esse é que é o ponto com a Namíbia. Nem tudo é igual, porque temos cenários completamente diferentes, onde há o foco sobre os animais, mas depois já também a paisagem. E Damaraland tem muito sucesso por isso. Mas outro ponto que também é muito bom da Damaraland é para quem é apaixonado por geologia, é um paraíso, um mini paraíso de geologia, por causa de tudo que se encontra lá e também as montanhas. Temos em Tweefontein, que faz parte da Damaraland, as gravuras também, e pronto, é uma experiência completamente diferente e a melhor experiência aqui será andar à procura dos elefantes, que são os elefantes adaptados do deserto. Apesar de não serem do deserto, são elefantes que trouxeram para esta zona e foram-se adaptando a viver por aqui. São diferentes do que se encontra no resto do país, porque são mais pequenos, mas são o foco, a parte da vida animal no Damaraland. E como conseguem ver pelas fotografias também, as paisagens são diferentes. O cenário, ao final de uma tarde, quando puderem aproveitar e descansar e beberem um gin ao final do dia, ou seja, lá o que for, tomarem, poderem apreciar o pôr do sol com o cenário e com... Faltam-me agora as palavras para poder descrever exatamente aquilo que eu quero dizer, mas eu acho que só que vivendo dentro daquele cenário é que entenderão aquilo que eu quero dizer. Esta é uma zona que eu recomendo bastante também, mesmo que seja um pouco diferente. Às vezes as pessoas têm tendência de não vir para esta zona porque não é aquele chamado de destaque só sobre o animal, mas paisagem sim, sem dúvida. Depois continuamos um pouco mais pela Namíbia. Aqui já vamos mais para a cidade onde há a praia, pela costa. A cidade principal é Swakopmund,
É uma cidade mais pequena, muito típica alemã, mas super tranquila, uma cidade muito, muito calma. As pessoas que vivem aqui também são super amigáveis, muito mais assim para o turista, porque esta cidade, quem vive aqui, vive-se quase como um turista, pelo cenário que temos aqui. Apesar de ter uma praia muito bonita, não recomendo para fazerem praia. A água é super gelada, seja lá qual for a praia, não é. Portanto, na Namíbia temos tudo, mas uma coisa que não temos é boa praia. Por isso não recomendo mesmo, porque a água a 10 graus eu acho que ninguém quer lá entrar. Bom, e tem Apesar de que alguns cenários de praia que são fantásticos visualmente, né? Aí acho que se quiser praia, então, fazer em outro lugar, né? Mas porque é uma água gelada mesmo. Se bem que 10 graus até que dá para entrar rapidinho e sair, né? sim, 10 graus eu estou a pôr já com uma temperatura mais ou menos. Apesar de que as pessoas daqui que vivem aqui, já as pessoas de mais idade, têm uma rotina incrível, porque há várias que, especialmente nesta zona aqui, desta fotografia que eu tenho no ecrã, todos os dias de manhã fazem o seu banho logo de manhã e não é com proteção nenhuma, é só com fato de banho normal, vão e fazem a sua meia horita e saem. Como é que aguentam? Eu não sei. A única resposta que eu tive foi que são anos e anos a fazer isto, o corpo vai se adaptando. Dizem que é Mas bastante quando saudável, estiverem a né? visitar a Namíbia, eu não recomendo. E você vive aqui nessa cidade? Eu tenho o privilégio de viver aqui. Eu sou muito pessoa de praia. A única parte que eu posso aproveitar aqui é mesmo só ficar na areia quando temos sol, porque Swakopmund também é uma cidade bastante interessante, porque nós vivemos 4 estações num dia. Portanto, temos o verão, o inverno, o outono e primavera, tudo num dia só. E nunca sabem que hora é que chega, não é? Portanto, mas Swakopmund para mim é uma paragem indispensável quando visitarem, porque é a animação da viagem. Porque em Swakopmund é onde encontramos todas as atividades mais aventureiras para fazer e aquelas um bocadinho mais tranquilas também. Mas encontras diversas atividades que não vais encontrar em outros lugares. E outra coisa também bastante interessante aqui, e que mais tarde também irei mostrar, é que a partir daqui podemos fazer vários voos para mostrar mais sobre o país. E como vejo também neste slide, onde tem a fotografia com o Jeep na areia, isto é uma parte que vai para Sandwich Harbour, que é onde as dunas encontram-se com o mar. Também dá uma imagem super boa de uma praia e de uma água que tem, vendo nas fotografias, dá para ver que chama um bocadinho a atenção, é um bocadinho, tens aquela tentação de querer entrar, mas mais uma vez é aquela coisa, a água é gelada demais. Mas Swakopmund também é uma cidade que está cercada de dunas. São dunas diferentes das dunas que encontras no sul da Namíbia, em Sossus Lake, mas temos praticamente a estrada, temos as dunas do lado esquerdo e do lado direito temos depois o mar. Portanto, torna-se também um cenário bastante interessante. E pronto, é uma cidade bastante tranquila. A nossa cidade vizinha é Walvis Bay, que é onde tem o porto da Namíbia. Temos agora o maior porto lá. Walvis Bay é mais uma cidade não tanto turística, mas é mais local. Mas é de onde partem muitas atividades. Eu não destaquei aqui, porque geralmente fazemos em conjunto, mas para mim eu destaquei Swakopmund, não só por viver aqui, mas porque achei bastante importante mencionar, porque acho que realmente é uma cidade bem interessante para visitar e também é a cidade principal. Os namibianos, em dezembro, é quase impossível encontrar
alojamento ou restaurantes ou qualquer outra coisa, porque em dezembro é quando temos a época de férias aqui, da escola e isso tudo. Então praticamente a Namíbia inteira enche-se de foco ao mundo. E daí continuamos um bocadinho mais a sul, de umas dunas para as outras dunas mais importantes. Isto aqui é conhecido como a joia da Namíbia. Quando há aquela pergunta sempre de porquê que a Namíbia e não outro país qualquer, para mim, eu acho que não vão encontrar noutro sítio qualquer o mesmo que vão encontrar na Namíbia quando chegam a Sossusvlei. Sossusvlei tem as dunas e não é só por serem as dunas, é a experiência de viver à volta do cenário das dunas. Subir uma duna e estar ao topo mesmo lá em cima e ver este mar de areia com estas cores diversas é um feeling bastante incrível, diferente. Geralmente visitando as dunas de Sossusvlei e Deadvlei, fazemos logo de manhã para podermos aproveitar as cores, porque as dunas, ao nascer o sol, as dunas vão mudando também um bocadinho de cor. Pronto, há uma diferença. E é isso, eu acho que sendo o ponto destacado da Namíbia, deixamos sempre para o último. Também o que é interessante sobre o deserto da Namíbia, as dunas da Namíbia Sossusvlei, é que temos também vários animais que por acaso conseguimos encontrar, nem sempre é garantido. Mas também há uma zona à volta das dunas que é o Deadvlei, aqui na fotografia, onde tem a árvore, mas há uma zona diferente que mais à frente irei a mostrar, onde são árvores que praticamente estão mortas, mas continuaram erguidas. E o cenário à volta, juntamente com as dunas, eu acho completamente magnífico. É difícil poder pôr em palavras aquilo que se vive quando se está à frente deste tipo de cenário, porque como se diz em inglês, it's breathtaking, e é difícil sempre conseguir pôr tudo. E nem sempre as pessoas entendem quando temos de estar a explicar porque é que vives na Namíbia. Eu vivo na Namíbia porque eu acho que não consigo encontrar em lado nenhum aquilo que encontrei em Namíbia. Além da parte calorosa das pessoas, que eu acho que também convosco é a mesma coisa no Brasil, porque eu tive já essa experiência, mas aqui também temos essa sorte, mas depois é tudo que a Namíbia oferece, os safaris, os parques, da vegetação, Pronto, é difícil explicar, só mesmo vindo cá e vivendo isto para entender. Muito bom, acho que com certeza é o cartão postal, né? Tanto o Etosha quanto o deserto, o Sossusvlei, essa foto das dunas vermelhas são muito marcantes e acho que únicas, né? Eu não me lembro de outros lugares com essa paisagem assim, muito interessante. E a imagem do deserto sempre ela, no primeiro momento, choca por conta daquele monocromático, mas na medida que você vai passando as horas, você vai vendo a riqueza da paisagem, a força da natureza para sobreviver nessa aridez. É muito interessante, é muito bom mesmo. Eu incluí também mais 3 lugares que geralmente são um bocadinho mais esquecidos por causa da distância, mas que à sua maneira tem um bocadinho também de validez que eu acho que devo de mencionar. A cidade de Lüderitz, por exemplo, uma cidade que tem de uma coisa mais escondida, que viram mais à frente, que é chamada a cidade fantasma de Kolmanskov. Mas a cidade de Lüderitz é uma cidade pequenina, também é um sítio só para visitar brevemente, mas se puderem ir até o sul da Namíbia, acho indispensável e acho mesmo que é um bom lugar para visitarem, para poderem ter a experiência do Kolmanskov. E explicarei um bocadinho mais à frente. Daí segui para o Fish River Canyon, que é o segundo maior desfiladeiro do mundo, se não estou em erro.
O Fish River Canyon, o que é que tem para oferecer? Eu acho que uma paisagem assim, e não só, para quem gosta de fazer caminhadas e explorar um pouco mais, eu acho que vale muito a pena visitarem o Fish River Canyon, e também acho que vendo do topo do canyon tudo à nossa volta e a experiência de poder observar o sol a nascer ou o pôr do sol, eu gosto mais do pôr do sol nesta região. Eu acho que, pronto, faz aquela coisa única mais uma vez. É diferente do resto dos lugares, porque como veem, a vegetação e o cenário é completamente diferente. Mas é também outro ponto indispensável na Namíbia, mas como disse, precisam sempre uns dias extrazinhos, porque geralmente quando vêm à Namíbia, as pessoas tentam fazer tudo rapidinho, mas a Namíbia não é bem um país para fazer assim super rápido. Uns 10, 11 dias, diria eu, que pelo menos dava para visitar os pontos principais. Fazendo uma viagem para a Namíbia, eu punha sempre uns diazinhos extras para poder ver o máximo possível. E isto é um dos máximos que eu acho que é bastante importante também incluir no roteiro. Aqui vamos para o deserto do Kalahari, que não é bem um deserto, é uma mistura de uma savana com um deserto. Há quem goste de ter um argumento sobre o que é que será isto mesmo. Mas o Kalahari é o que está a ver. São mini dunas vermelhas, são mesmo pequenas. A vegetação, capim seco, as árvores assim. E vão encontrar os suricats, que não vão encontrar noutro sítio qualquer na Namíbia. E conseguem também ter uma experiência diferente, porque têm a oportunidade aqui de poderem conhecer um bocadinho mais da cultura dos Bushmen, que é uma cultura também, pronto, eles são muito envergonhados, eu acho um bocadinho como eu, e são mais escondidos, e menos falados, porque na Namíbia fala-se sempre do Zimba, são os mais populares e toda a gente que já pesquisou alguma coisa sobre a Namíbia, os Zimba são os primeiros que vêm prontos à conversa, mas aqui não podemos esquecer dos Bushmen, e aqui pode ter uma experiência única com esta cultura, onde eles ensinam e falam sobre o modo de sobrevivência deles, ensinam também como é que eles caçam a comida deles, e vivem ainda muito aquela vida reservada, mais antiga, não tem aquela exposição mais moderna. E outra coisa também boa daqui, mais uma vez, eu acho que a Namíbia é um sítio ideal para o pôr do sol, para relaxar ao final do dia. Eu acho que, por mais que stress possa-se ter durante a viagem, ou seja lá qual for, porque às vezes as pessoas trazem o trabalho com elas e vão trabalhando e viajando, mas ao final do dia, quando fazem um passeiozinho ao pôr do sol, eu acho que esquecem tudo. Também temos aqui outra visita especial que se pode fazer, que é onde tem os cheetahs. Há vários lugares, são protegidos, não estão, prontos, não estão fechados em jaula ou qualquer coisa assim, estão livres dentro da reserva. E as pessoas têm a oportunidade de ter a experiência de ver o cheetah feeding, de verem, claro, estão no carro do safari a fazer isso e a verem por causa da segurança. Mas também é uma boa experiência para quem vem à Namíbia, porque poderem ter alguma interação com os animais sem estarem mesmo ali em perigo, também pronto, é uma coisa diferente de se viver. Isso. Bom, Marlene, agora muito boa aí a sua introdução, né? Você contou um pouco dos principais pontos dentro do país que devem ser visitados, e agora acho que você nos separou aí algumas das atividades que podem ser feitas nesses locais, né? As atrações imperdíveis. Conta pra gente.
volto ao Etosha National Park. Já falei no princípio sobre o Etosha. O Etosha será sempre indispensável no roteiro. Mesmo que tenham ido à África do Sul e que tenham ido ao Kruger National Park, não é o mesmo. E acho mesmo que, se vierem à Namíbia, não podem deixar de incluir o Etosha National Park. Este deveria ter estado destacado nos meus primeiros slides, mas eu deixei para aqui. O Skeleton Coast, geralmente é a costa dos esqueletos, onde toda a gente quer ir na Namíbia, é a costa dos esqueletos. Como é que chegamos à costa dos esqueletos? Aqui não se pode chegar como quiserem, de carro e passearem à vontade, por causa de onde fica e também por causa daquilo que a costa dos esqueletos esconde. São estes navios naufragados, que já foram agora, alguns durante os anos foram, como é que se diz? A areia praticamente começou a cobrir, alguns foram desaparecendo, mas o nome foi dado justamente por causa disso, Skeleton Coast, por causa destes navios todos naufragados. Esta zona, que é a parte da costa, é a linha toda que vai até ao norte, é uma zona completa, uma região que não é muito explorada, porque é um bocado difícil o acesso. Mas agora há um novo lodge que abriram, que dá acesso, e este lugar, quem puder ir, não podem perder. Esta não posso pôr em muitas palavras aquilo que é, porque a costa dos esqueletos tem que ser vivido e tem que ter aquela experiência própria. Tem a parte do mar, a areia, e depois tem a outra parte, a região mais tipo cenário, como mostrei do Damaraland, e outros cenários. Isto mistura muito, como é que se diz? Mistura um feeling muito diferente, mas é uma visita indispensável. O Coqueland, que fica mais ao norte, fica mesmo ao norte de Namíbia, pouco explorado, pouco visitado, geralmente chamam mais a Terra Virgem, porque é pouco explorado, também pelo acesso difícil. Mas temos aqui, nesta zona do Coqueland, também podem viver uma experiência diferente, devido a uma certa parte onde temos a costa dos esqueletos, temos o Coqueland e ao lado temos também o rio. Portanto, seguindo para o norte, quando se faz fronteira com Angola, é onde irão ter a oportunidade de explorar. Dá para explorar de carro, podem conduzir à vontade até um certo ponto. Alguns lugares, os lodges fazem uma transferência, onde os clientes depois deixam os carros e continuam com aquele traslado para vocês. Pronto, como veem, não há muita coisa, mas isto também é a terra dos Imbas e é onde encontram a cultura Imba e onde podem ter aquela experiência de aprender mais sobre a cultura e explorarem um pouco mais daquilo que ainda não foi muito explorado, porque os outros pontos que eu dei são os destaques da Namíbia, que geralmente são sempre incluídos. Mas estes lugares também têm que ser destacados, apesar de não serem muito visitados e haver assim uma certa dificuldade, há como lá chegar. Portanto, eu acho também um lugar indispensável. A região mais preferida que eu tenho é a região de Caprivi. Talvez por ter crescido nesta região ou passado as férias nesta região. É uma região completamente diferente do resto. Os parques são completamente diferentes do que se encontra no Etosha. Como conseguem ver, já há uma vegetação mais verde. O Caprivi é como se fosse um bocadinho um mundo diferente do resto da Namíbia. Quando se começa a entrar mais, a chegar para o lado, não é só o Caprivi, é a parte do Kavango também, nota-se já uma grande diferença. Parece que o ar fica mais puro, os animais são, não vou dizer são mais bravos, são
estão mais à vontade, não estão tão habituados aos turistas, não estão habituados a ver muita gente, portanto eles estão na deles. Portanto, se bem, chegam lá e isso, eles continuam na deles. No Etosha eu digo sempre que os animais estão, mas isso é só uma brincadeira minha, como é sempre um lugar procurado, eu digo sempre que os animais já fazem uma pose especial, porque já sabem que é um destaque. Aqui no Caprivi, eu acho que são um bocadinho mais relaxados e pronto, chegou alguém, continuamos a nossa vida. Aqui o que é bom é que temos a água, temos o rio e é por isso que também temos uma vegetação completamente diferente. Na zona do Caprivi encontra-se praticamente o mesmo que se encontra no Etosha. Pessoalmente, eu adoro fazer os safaris aqui, por serem mais, assim um bocadinho mais surpresa, porque nunca sabemos o que é que vai aparecer à nossa frente, porque é uma região mais fechada, é seguro, os clientes são sempre seguros, há caminhos específicos em que fazem o safari, que podem andar com o carro e isso tudo. Quando vão com um guia, o guia já conhece um bocadinho mais a região, portanto já dão para viver aquela experiência extra. Por isso que a Namíbia, apesar de ser um país muito fácil de visitar, muito fácil também de dirigir, portanto para fazer um self-drive não há dificuldade absolutamente nenhuma, o caminho é sempre em frente, não há quase curva nenhuma praticamente, portanto é fácil. E fazendo os safaris também é fácil. E ir até o Caprivi já é um bocadinho mais difícil por causa da distância. Porque quem quer fazer os destaques, especialmente, já tem que ver que indo para o Caprivi já é para um outro lugar, porque já é, pronto, faz fronteira com o Botsuana, portanto já vamos mais para o oeste e a maior parte dos destaques da Namíbia fica mais para o centro e a oeste. Mas o Caprivi tem aquilo que eu disse, a parte da água, os animais e também encontra-se aqui os búfalos, não se encontra no Etosha. Portanto, quem procura os Big Five conseguirá encontrá-los aqui certamente. Pronto, é uma vida completamente diferente aqui, super relaxada. Como eu disse, os safaris são safaris completamente diferentes do Etosha, onde é mais seco. Aqui, por aventura também tem que ter sempre atenção. E outra coisa boa que aqui também se pode fazer é um safari no barco, por causa dos rios, ou fazem um passeio de barco ao pôr do sol, ou então durante o dia. Mas eu pessoalmente recomendo logo pela manhã, até um pequeno almoço no barco, um café da manhã, no barco, fazendo o seu cruzeiro e tendo a oportunidade de ver os elefantes, os hipopótamos, com alguma sorte também conseguem ver os crocodilos e também os búfalos, mas muito mais também. O Caprivi é uma região bastante rica em vegetação, em animais, em tudo e também super tranquila. E aqui volto a destacar o seu soufflé. Eu mencionei na minha apresentação sobre o dead flay, as árvores mortas. Como veem, esta fotografia, por exemplo, parece um postal. Não, há outras que até são mais, destacam um pouco mais, mas eu quis ficar um pouco pela mais real e eu acho mesmo que ter a experiência de viver isto, esta paisagem completamente diferente, rica, é uma experiência completamente diferente. Mais uma vez, como digo, só mesmo estando ali, quando estão a visitar o Dead Flake, muita gente acha-se super incrível. Como é que as árvores se mantêm? Mantêm-se. Ainda lá estão e são também um destaque para a Namíbia. Quando destacamos as dunas, o Dead Flake é logo associado, porque fica ao lado das dunas. Marlene, é impressionante essas imagens que a gente vê da Namíbia, né? Chama muito atenção e provoca a gente para ir até o local. O nosso próximo bloco
de assunto tem relação à alimentação, à comida, que é um dos pontos que hoje todo viajante tem em conta, né? Faz parte do projeto da viagem, a gente aproveitar para conhecer os pratos típicos, as bebidas típicas, como é que a população desfruta isso, e com isso a gente aprende muito também sobre o povo da Namíbia. Conta para a gente como é aí. Começo com a comida tradicional namibiana. Eu sei que em fotografia pode não ser assim muito... deixar muito a desejar. Para os mais corajosos, eu digo, experimentem, porque no final todos nós gostamos de experimentar um bocadinho de coisas diferentes. Algumas coisas não são assim tão diferentes, porque se virem no prato que tenho em cima do lado direito, é com uma dobrada. Vocês também têm com a dobrada portuguesa, que é, sabem o que é, não? E eles aqui têm, pronto, e a fazem nós chamamos a dobradinha. E pronto, tem esse, é feito de maneira completamente diferente, mas é algo que eu relacionei com aquilo que temos em comum. Depois, do lado esquerdo, temos a parte tradicional, temos os mopani worms, que são as minhocas que estão ali no meio. Eu vou ser sincera, nunca experimentei, tentei uma vez, não consegui. Depois tem outros pratos que é, eu não sei agora o vosso termo, em português diz-se pirão, que é feito com farinha de milho, que é o prato que está no centro. Eles comem, chamam papo. Eles comem muito disso, praticamente é o que eles sobrevivem sobre essa comida. Isto estou a falar agora, comida tradicional e o povo namibiano, o que está na cultura deles. Outra coisa também é o braai, que fica debaixo da dobradinha. Eu acho que praticamente quase todos aqui vivem a maior parte das vezes só disso, especialmente mais a cultura africana. Vivem muito do braai. Eu acho que talvez 6 dias da semana eles estão a assar a carne deles e a fazer o braai tradicional deles. Depois a outra comida que temos naquela panela preta é o poikikos, que também é uma comida tradicional na África do Sul. Portanto, na parte da Namíbia, temos também algumas coisas em comum com a África do Sul, que será a parte do braai, o poikikos também, o pap, que é aquela coisa branca no prato. E esta é a comida mais tradicional daqui do povo namibiano. Depois vou para os restaurantes. Eu destaquei nesta apresentação 2 restaurantes, que são, eu diria, os preferidos, mas também de quem vem visitar a Namíbia. E são os que eu recomendo também, porque visitar a Namíbia e quando perguntam, e vocês comeram aonde? Experimentaram o Joe's Beer House em Windhoek e dizem não, é logo, como é que puderam ir à Namíbia e não foram ao Joe's? O Joe's Beer House é um restaurante bastante popular em Windhoek, como eu disse, tanto para o povo namibiano como também para o turista. Oferece pratos diversos, mais simples, como podem ver na imagem. É um restaurante mais assim casual, mas como veem pela decoração, é assim tudo um bocadinho meio, com licença, meio maluco, mas a comida é excelente. Um restaurante um bocadinho barulhento, mas eu recomendo o Joe's Beer House, sem dúvida, quando visitam a Namíbia. Aqui já temos um restaurante um bocadinho mais refinado, que é aqui em Swakopmund, onde eu vivo. Comida é excelente. Achar lugar neste restaurante nem sempre é possível, temos que reservar sempre com alguma antecedência. Pronto, como eu disse, a comida é mesmo da melhor. Eu diria até para mim pessoalmente que este seria o melhor restaurante que nós temos na Namíbia, neste momento. Na Namíbia come-se muito bem, não é caro, os restaurantes estão geralmente em conta
E pronto, como veem pela comida, a aparência e isso tudo, eu sei que isto são para fotografias, mas é quase a mesma coisa quando chega à mesa. Portanto, sem dúvida, se experimentarem quando vierem à Namíbia, não podem sair sem experimentar o Joe's Beer House e também sem experimentarem o restaurante de TAG. Porque também tem, como veem pela fotografia, tem uma, como é que se diz? A vista para o mar. Portanto, e é um dos restaurantes, temos 3, mas acho que para mim seria este o melhor. Pois na Namíbia temos uma parte que não é da comida, não vou elaborar muito, mas quero também só partilhar um pouco, porque isto é uma coisa mais recente. A Namíbia não tem nada de vinho, geralmente não somos conhecidos por isso, mas nestes últimos anos há quem se tenha aventurado e eu queria só destacar um bocadinho para dizer que quando vierem à Namíbia há os vinhos e também o gin. Eu acho que é uma das lembranças que devem levar convosco. Eu não vou dar aqui uma explicação completa de vinho porque eu também não sou assim super top especialista nisso, mas posso recomendar os 2 vinhos que são mais procurados e até a maior parte das vezes temos clientes a levarem quase uma caixa com eles e chegam até depois a importar por causa de, pronto, dizem que o vinho é muito bom e isso tudo, é o Namibian Kiss e o Ohamba. O Namibian Kiss especialmente, o meu pai sendo português, diz que pronto, é muito parecido com o vinho português. Muito bom. Os vinhos portugueses são excelentes, famosos pelo mundo, né? Então, se está aprovado por um português, é um bom sinal. Bem, eu espero bem que ele saiba o que diz. Não, estou a brincar, ele sabe. Não, ele sabe. Não, por acaso dizem, mas até com os nossos clientes franceses, nós também incorporamos nas viagens uma visita, depende, porque aqui só há 3 lugares onde podem visitar, onde tem a produção do vinho. E geralmente tentamos sempre incluir uma visita para também aprenderem um pouco mais e verem daquilo que o produto e isso tudo. E mesmo com a clientela francesa tem tido muito sucesso, portanto eu acho que devagarinho aos poucos a Namíbia está-se a conseguir destacar noutras coisinhas também, que também é muito bom, porque temos um país bastante rico, com muita oportunidade, muita coisa para explorar, que ainda não chegamos lá. Eu acho que vivemos às vezes um bocadinho um passo mais lento, mas agora chegamos a ver que temos que começar a acelerar um pouco mais, porque também a demanda é demais. E é bom, porque a Namíbia nunca foi assim um país, e ainda é para muitos países e muitas pessoas não conhecem muito bem a Namíbia, não sabem muito, pronto, sabem que fica para a África, alguns associam também a Namíbia com a África do Sul, que não tem nada a ver, apesar de sermos vizinhos, e sermos uma cultura muito parecida, mas ao mesmo tempo somos muito diferentes. Portanto, eu acho que mesmo quando visitarem a Namíbia, terão muito boas surpresas e ficarão até impressionados. Eu não duvido mesmo que fiquem impressionados, porque eu não conheço ninguém que tenha vindo à Namíbia, e tanto que tem clientes, alguns já vieram cá 3 vezes e mesmo assim ainda não conseguiram concluir as visitas todas que querem, e muitas vezes repetem aquilo que já viram, porque por vezes quando se vem à Namíbia a primeira vez é tudo novo e é aquela ansiedade de chegar a cada ponto e conhecer cada destaque ou cada região, mas não estamos completamente envolvidos. Vindo uma segunda vez, já sabendo aquilo que temos, já se vai vivendo um pouco mais e já se desfruta muito mais. Também é um país que não é para ser visitado assim muito à pressa, uma noite, não. No mínimo 2 noites para poder desfrutar completamente. Acho que agora nós entramos aí no nosso próximo bloco, passeios inusitados, num país que, como você mesmo falou, né, tem pouco, nós conhecemos pouco, então
Acho que tem muitas atividades inusitadas que podem surpreender quem decide viajar para ele. O passeio do balão sobre as dunas, isto é em Sault-Soleil, se puderem fazer, eu acho que devia de ser aquele que, como dizem, que devia de estar no bucket list. É um passeio de balão. Porque além de sair ao nascer do sol, portanto vocês, quem tiver a oportunidade de fazer, saem às 5h30 da manhã e o voo começa mais ou menos por volta de um bocadinho antes das 6, antes do nascer do sol, e tem aquela oportunidade de ver o sol a nascer do balão e com as dunas à volta, e depois tem aquela experiência única de estar a ver, como é que se diz, a paisagem, a mudança de cores conforme o sol vai nascendo. Portanto, este voo eu acho indispensável, se pudesse ser feito, se pudesse ser incluído. Outra coisa interessante é que eles têm ao final do passeio do balão, servem um champagne breakfast. Muito bom para começar o dia. Que dá aquele toque, mas dá aquele toque especial. Claro que se estiverem a dirigir, não recomendo muito que bebam. E qual o custo aproximado desse passeio? Mais ou menos $380. O preço é um bocado elevado, mas eu acho que para a experiência não vão viver outra igual. Essa é que é a diferença. Portanto, é o que eu digo, se têm a oportunidade de fazer, não deixem de fazer. Aqui já é mais para a minha região, Swakopmund e Walvis Bay, o que eu falei antes quando estava a apresentar. Os passeios, como vês aqui a praia e estas dunas e em baixo podiam fazer uma praia super boa e deitar o mar, mas aqui ainda mais gelado, nesta zona que é a zona de Sandwich Harbour, onde estão os 2 jipes nas dunas, e é onde o mar encontra as dunas. Este é um passeio também que recomendo, se tiverem a oportunidade de fazer, para o fazerem. A experiência é sempre única. Estarem a andarem com o jeep nas dunas, depois param, fazem um piquenique também, têm as ostras, têm o champanhe também e pronto, outras bebidas, mas a experiência que vivem será sempre única. Geralmente este passeio recomendamos fazer à tarde, para poderem ter a manhã livre, para terem a oportunidade de fazerem outros passeios, como estes que tenho nas fotografias. Tem um passeio de barco, onde vem o golfinho ao lado, há outro acima. A Namíbia nós não vendemos o passeio de estarem a fazer whale watching, porque nós só temos a sorte de ter às vezes as baleias a visitar-nos, e quando têm a oportunidade de ver as baleias, é aquela coisa que foi mesmo sorte, porque nós nunca sabemos. Geralmente só sabemos que é mais ou menos à volta de outubro, às vezes em novembro, mas já aconteceu que conseguiram ver baleias noutras alturas do ano, só assim por acaso. E claro, quando é visto, toda a gente fica completamente maravilhada, porque é fora do normal. Portanto, eu só pus a fotografia para verem que por vezes dá, mas aqui em Walvis Bay, quando se faz o passeio de barco, são mais os golfinhos, as focas, pelicans, flamingos, isso é o que encontrarão. O passeio de kayak eu também incluí, como conseguem ver, eu acho que dá uma experiência também bastante interessante. É um dos passeios, é uma das atividades que eu gosto de fazer mais, é andar com o kayak, porque apesar de podemos ter a oportunidade de ter um golfinho a passar assim ao lado, mas teremos com certeza sempre uma foca a visitar. Ou em cima do kayak, que por vezes torna-se um bocadinho chato, mas são engraçados. Eu acho que já estão tão habituados a terem pessoas à volta, gostam de fazer o showzinho deles. Quando é o passeio de barco, eles sobem ao barco para ir buscar o peixe, fazem também o papel deles lá de fomentos, à espera do peixe, e é sempre uma experiência também diferente e interessante. E é interessante também aprender um bocadinho sobre estes animais. Portanto,
estas são algumas experiências que oferecemos e essas são de água. Aqui agora é a outra parte mais aventureira e é a parte mais aqui para Swakopmund. Em Swakopmund. Deixa eu te perguntar uma coisa. Temos uma pergunta aqui da Ana Lúcia. Ela quer saber quanto tempo dura o passeio em 4x4? Em Swakopmund temos várias coisas. As motas nas dunas são sempre as mais prediletas e eu acho que talvez a atividade que se mais faz aqui. Como eu digo sempre, é uma experiência única. Quando se entra nas dunas, quando se vai com as motas, há também o tipo um buggy, mas não é igual ao que vocês têm aí, é um diferente. Uma pessoa quando começa nas dunas, entra pelas dunas, a certo ponto começa-se a ficar completamente perdido. Por sorte há sempre um guia, mas se fosse sem guia, eu acho que até eu que sou daqui ficaria perdida no meio das dunas, porque pronto, uma pessoa fica completamente cercada e é tudo diferente, pronto, é uma experiência que tem que também ser vivida. Quem tiver energia suficiente e estiver bem fisicamente, podem à vontade andar de bicicleta também nas dunas. Aí já é um bocadinho mais difícil, mas para quem tiver com aquela força de vontade, por que não? Temos o sandboarding, que é quando pronto, deitam numa prancha e vão pela duna abaixo. Ir pela duna abaixo, tudo bem. O pior é depois para subir outra vez. Mas aí não tem problema, porque quando chegam cá abaixo, depois tem lá alguém à espera, ou continuam, ou então tocam subir novamente a duna e continuar. É conforme aquilo que lhes apetecer fazer. A ideia toda é só para terem aquela parte da aventura e divertirem-se também e realmente viverem a experiência. Depois temos também o passeio de camelos. Esse já é para quem quiser fazer uma coisa muito mais calma, os camelos são bastante lentos. Mas há quem goste também de fazer, é uma experiência diferente para quem nunca andou de camelo ou queiram ir às dunas mesmo para terem a experiência das dunas e os camelos. Outra visita que raramente falada e raramente também destacada, mas que também vale a pena, que é onde vem a fotografia, onde estão os fotógrafos todos a fotografar o camaleãozinho. Essa atividade chamam o Living Desert Adventure. Praticamente, como nós temos o Big Five na parte dos safaris e tudo dos parques, eles têm os Mini Five deles, que é a parte do camaleão e depois têm as cobras. Portanto, a guia ou o guia que estiver a fazer o passeio, este passeio específico, é uma pessoa que já conhece tão bem o deserto, que nós podemos passar ao lado e nem sequer demos conta que está talvez isto não seja assim muito bom de dizer, porque pode ser que algumas pessoas fiquem com medo, mas vamos dizer que esteja uma cobra ali debaixo da areia. Estas nas dunas são muito envergonhadas, que é uma coisa boa, não são como aquelas do mato. Portanto, as das dunas escondem-se quando vêm pessoas. Portanto, é raro encontrá-las só por acaso ou houver pronto, algum acidentezinho, qualquer coisa assim. Mas os guias com quem uma pessoa faz este passeio, eles já conhecem tão bem, conseguem ver o trilho, às vezes é só uma pontinha na areia e por isso já sabem exatamente o que está por baixo e vão lá, começam a cavar e lá destapam, seja lá qual for, seja a cobra, seja o escorpiãozinho, ou... É um passeio diferente, mais relaxado, mais calmo e pronto, é um interesse diferente. E depois, por último aqui, falo do salto de paraquedas. Para quem quiser, tiver a coragem de o fazer, podem fazer. Eu acho que também é uma experiência diferente, não é para toda a gente, mas uma coisa boa é que quando saltarem daquele avião, apesar de verem a distância do chão assim bastante longe, têm o mar da areia à volta. A experiência em si é completamente única também. O outro passeio que também recomendo, que faço a partir de Swakopmund,
Em Sossusvlei também dá para fazer, só que em Swakopmund temos um bocadinho mais de passeios diversos para poderem fazer com o avião. Portanto, o mais popular sempre é o voo cênico das dunas. Vai quase até Sossusvlei e volta, são mais ou menos 2 horas de voo. Esse é o passeio mais, pronto, é o que procura-se mais. Esta experiência, tal como a experiência do balão, também é uma coisa diferente, porque já é uma coisinha mais cara, mas vale a pena pagar. Porque também podem fazer o passeio de avião sobre as dunas e virem até à Costa dos Esqueletos e sobrevoarem aquela área toda. Portanto, também é um passeio diferente, é uma experiência diferente. A última é a parte da cultura e as tribos na Namíbia. São, pronto, rapidamente para dizer, falei já dos Bushmen, o povo Himba que temos na parte norte da Namíbia, e aqui destaquei só um bocadinho a senhora com o vestido cor-de-rosa, é da tribo Vambo, que está a mostrar um bocadinho o que ela faz lá acho que aquilo é maçango. Acima é o povo Damara, na zona de Damaraland, há um museu que chamam Living Desert Museum, e onde este povo também educa um bocado, explica um bocado sobre a sua cultura. E depois no centro, com as sainhas de palha, é o povo capriviano. Eu diria que seria o povo mais relaxado da Namíbia. Eles têm tempo para tudo na vida. Portanto, se estiverem assim estressados ou com pressa, não peçam nada a um capriviano, porque vão ficar à espera. É tudo super relaxado. Esse é o verdadeiro luxo, ter tempo para fazer as coisas com calma, né? E aqui temos a cidade fantasma, que eu tinha falado antes, quando destaquei Lüderitz. Como conseguem ver aqui pelas fotografias, praticamente são 2 quartos com areia dentro, mas as dunas praticamente tomaram conta desta cidade. Era uma cidade mineira, diamantes, muito popular, fez muito sucesso, e quando descobriram que havia diamantes em outros sítios e mais riqueza mais a sul da Namíbia, começaram a abandonar as casas, a cidade foi ficando cada vez mais vazia até ficar abandonada. Daí que as dunas começaram a tomar conta, e este é o cenário que encontram. Eu só pus estas 2 fotografias porque senão também voltava a encher com um monte de fotografias e ficava aqui um monte de tempo a falar sobre isto. Mas esta visita do Kolmannskop também acho bastante interessante, diferente, e também é bom saber, é um bocadinho mais sobre a história da Namíbia, mas eu acho que também dá para fotografias ótimas e uma lembrança completamente diferente também. Marlene, uma maravilha. Você sabe que para os saltos de paraquedas é com o Thiago, ele é o especialista nisso, eu estou fora. Nós estamos chegando quase ao fim da nossa apresentação. Eu não conheço ainda a Namíbia, mas só pelo que você já nos contou, eu já estou tendo que me organizar para o próximo ano, ou passado 2021 ou 2022, porque é maravilhoso mesmo. Dá para viajar o ano inteiro para a Namíbia? Todas as estações favorecem? Tem algum período que você não recomenda viajar para aí? A Namíbia é um país que todo o ano tem uma coisa diferente para ver. Eu não vou dizer qual é que é a melhor época do ano para visitar, porque em todos os meses há uma coisa diferente para ver. Portanto, a Namíbia é um destino para o ano inteiro, não somente um período específico. Marlene, e para viajar com crianças, quem tem filhos pequenos, tem atividades, os hotéis eles acomodam, como funciona? A Namíbia com crianças, super tranquilo, é um país muito child-friendly, os lodges têm muitas atividades onde pode-se incluir as crianças, mesmo quando há safaris, por exemplo, quando é uma reserva privada, eles têm outro tipo de safari que fazem só para as crianças,
pronto, que são separados, porque também há muita gente que não gosta de misturar com crianças, mas há muitos lodges, eu diria que a maior parte dos lodges são adaptados para viajar em família, com crianças. Portanto, é super tranquilo. A próxima pergunta é da dificuldade para idosos ou para quem tem uma condição de mobilidade um pouco mais reduzida. Como é viajar para a Namíbia? Aqui temos, os lodges são todos adaptados. Por exemplo, quando eu tenho clientes que vêm e que têm algumas dificuldades, geralmente organizamos sempre com os lodges, que os quartos sejam sempre mais próximos da recepção e do restaurante e isso tudo. Os quartos são todos acessíveis. Quando viajam com o guia está sempre ali para ajudar. Já tivemos várias experiências diferentes com clientes, até que viajaram com a garrafa de oxigênio, mas também cadeiras de rodas. Já tivemos clientes com 85 anos e mais, super tranquilo também. Portanto, é fácil, não é complicado. E os lodges também estão bem adaptados para isso. E Marlene, para aquele que busca uma oferta, um preço mais baixo possível, você tem alguma recomendação de período do ano? O período mais baixo para viajar para a Namíbia é entre janeiro e março. Aí será mesmo o período super baixo. E depois de abril até junho também continua baixo, um bocadinho mais caro, mas também ainda dá. A época alta aqui na Namíbia é a partir de julho até dezembro. Portanto, aí os preços já são muito mais elevados. Mas eu também recomendo, quando quiserem visitar a Namíbia, para visitarem em época baixa, que é entre janeiro e junho, porque também é quando está menos ocupado e não há aquela confusão de muitos grupos e estão um bocadinho mais à vontade, diria eu. Mas, sem dúvida, entre janeiro e março será a melhor altura. E, normalmente, nós brasileiros, quando vamos aí para a Namíbia, quando escolhemos Namíbia, queremos combinar com outro país. O que você poderia recomendar para ser combinado com a Namíbia? A Namíbia pode ser combinado com os países vizinhos, por exemplo, com a Botsuana, com a Victoria Falls, Zimbábue também com a Zâmbia, a África do Sul. Maravilha, Marlene. Acho que das perguntas que nós temos desse bloco do bate-bola é isso. Então, nós nos encaminhamos para o último bloco de encerramento, que é a minha selfie perfeita. Aproveito, então, já para te agradecer pelas suas dicas e explicações. Acho que não só eu, como também nossa audiência aqui ficou encantado e com certeza com muita vontade de conhecer esse belíssimo país. Deu para entender por que você decidiu morar por aí. Tenho certeza que muitos aqui, assim que puderem, vão visitar o país, que, aliás, vale ressaltar que, como a gente mencionou no início, já aceita turistas, né? Ele basta ter o teste negativo com 72 horas antes da saída da viagem. Então, isso já é um facilitador para aqueles que já têm a condição de ir, não tem nenhuma restrição médica, né, e podem explorar. E em breve, quando Deus quiser, a gente passe isso tudo e tiver tudo tranquilo, aí todo mundo pode ir sem nenhum tipo de preocupação. Então, te agradeço a todos que nos assistiram e deixo aí com vocês para fazer o encerramento. Marlene, muito obrigado, viu? Foi esclarecedor todos os pontos que você apontou e mostra também a sua paixão pelo país, muito bacana. Muito obrigado. E obrigado a todos que nos assistiram essa tarde. Obrigada eu queria agradecer e terminar com a minha selfie perfeita, que nem todas são selfies, mas aqui destaco um bocadinho das minhas preferências, onde estou no deserto, no kayak e também na zona do Kalahari. Eu queria agradecer o convite, apesar de estar um bocadinho nervosa e um bocado agitada, eu fico bastante entusiasmada quando falo da Namíbia. Como eu digo sempre, tentar passar a experiência é um bocado difícil em palavras, vivê-la é outra coisa. Portanto, certamente eu recomendo a Namíbia, especialmente nesta altura, se puderem viajar. Estamos com preços ótimos também, bastante baixos, e o país está uma maravilha e nós estamos aqui à espera, sem problemas nenhuns e pronto, eu
não posso vos agradecer mais do que isto, porque sinceramente foi uma oportunidade que nos deram e pronto, fiquei muito feliz por isso e agradeço mais uma vez por tudo e cá vos espero na Namíbia. Muito bem, Marlene. Obrigado e até a próxima para todos. Realmente a Namíbia é um país com uma paisagem extremamente exótica e marcante. Não se esqueça de deixar seus comentários, curtir, compartilhar e se inscrever no canal para os próximos episódios. Obrigado e até a próxima.